Hoje a gente vai ver um assunto super importante: porcentagem. Muita gente acha difícil porcentagem, então eu separei em 3 casos, tá? 3 casos, todos com conta de vezes, tá, gente? Vai ser muito fácil estudar a porcentagem dividido nesses 3 casos. Vocês sabiam que porcentagem, ela foi criada, olha só, foi criada por uma necessidade dos ingleses no século 17, olha só, lá pelos anos 1600 e alguma coisa, tá? E foi criada pelos ingleses, olha que curiosidade. Mas o que significa, gente? O que significa falar 30%, 20%, 3%? O que significa, né? Primeiro vamos ver o que significa 30%, tá? Esse porcento, aqui esse símbolo porcento, significa por 100, divisão por 100. Então 30%, 30 dividido por 100. Em decimal ficaria, pego o número 30, ando 2 casas com a vírgula, já dividi por 100. Né? É lógico que o zero à direita da vírgula não tem significado, pode tirar. 20%, 20 por 100. Tá? Passando para fração, de fração para decimal. Pego 20, divide por 100 andando 2 casas, né? Elimino o último zero. 30%, pego 3, a vírgula está sempre depois do número, e anda 2 casas dividindo, né? A casa que não tem que completar com 0. A vírgula parou aqui. Sou obrigada a colocar um 0 para dar sentido ao número. Tudo bem? Agora, como calcular? Como que eu vou calcular? Por exemplo, se eu disser 30% dos alunos dessa classe estão de boné. O que significa isso? 30% dos alunos estão de boné. Significa que a cada 100 alunos, 30 estão usando boné. Comparando com 100. É sempre comparando com 100. 20% de cada 100, 20 usam boné. 3% de cada 100, apenas 3 usam boné. Tá bom? Mas e o total do aluno não for 100? E se o total for 70, por exemplo? Aí eu teria que calcular, porque 30% de 100 é 30. Mas e se for 70? Aí eu teria que calcular 30% de 70. Entendeu? Agora, como calcular 30% de 70? Só passar para a linguagem matemática. O que é 30%? 30 sobre 100. O que é D em matemática? Sempre vezes, tá? 70 continua 70. Então eu vou fazer essa continha. 30 sobre 100 vezes 70. É lógico que cada zero, como aqui é vezes, cada zero da parte de cima, da direita cortar um zero embaixo. Esse zero cancelou com esse. Esse zero aqui, como aqui é vezes, posso fazer isso. Esse zero vai cancelar com esse. Denominador 1 eliminou o denominador. O que sobrou? 3 vezes 7, 21. Então, sobrou só uma continha de vezes de cabeça no primeiro caso. Por que eu separei em casos? O primeiro caso é que todos os zeros de cima vão cortar com os zeros de baixo. Não vai sobrar denominador para dividir. Mais um exemplo. 12% de 50. Olha como é que a gente vai calcular. 12 por 100 vezes 50. Esse zero vai cortar com esse. E agora eu vou fazer essa continha de vezes, mas ainda sobrou 10 no denominador. 12 vezes 5 de cabeça, hein, gente? 60. O 10 continua. Só que esse zero aqui vai poder cortar com o de baixo. Então vai dar 6. Então, 12% de 50 é 6. Por exemplo, se eu vou pagar uma prestação de R$50 e obtive um desconto, vou pagar com uma antecipação, obtive um desconto de 12%, o meu desconto vai ser de R$6, por exemplo. Como pode ser acréscimo também, né? Se eu vou pagar uma prestação que custava 50 e vai ter um acréscimo de 12%, porque eu estou pagando atrasado, então vai ser 50 mais o 12%, isso pode ser acréscimo, como pode ser desconto. O fato é que 12% de 50 dá sempre 6. Ok? E se o número tiver vírgula? Vamos ver? Mesma coisa. 2,5% de 800. 2,5 por 100 vezes 800.
É lógico que esse zero vai cortar com esse vai cortar com esse. O que que vai sobrar? 2,5 vezes 8, né? De cabeça, 200, né? Dá 200. Então, olha só como é que tá fácil, só fica fazendo uma conta de vezes, né? A única continha que nós estamos fazendo é a continha de vezes. Agora vamos para o segundo caso. Como assim segundo caso? Vamos ver. 20% de 24. Vamos lá, mesmo processo. 20% de 24. Só que aqui, eu só tenho um zero aqui em cima para cortar. Então, eu só posso cortar um zero embaixo. Cada zero de cima, eu corto um de baixo. Mas agora não tem problema. Faz a continha de vezes em cima e depois divide o resultado por 10. 2 vezes 24, 48. Tá? O 10 continua. Como é que eu divido um número qualquer por 10? Eu pego a vírgula que está sempre no final do número e ando uma casa para a esquerda dividindo. Por que uma casa? Porque o 10 só tem um zero. Então, 48 dividido por 10, a vírgula vai parar bem aqui, ó, 4,8, tá? Então, 20% de 24 é 4,8, beleza? E se o número tiver vírgula? Mesma coisa, 2,5% de 60, 2,5% de 60. Esse zero vai cortar com esse. Esse aqui vai sobrar, não tem ninguém para cortar. Mas a gente vai fazer a continha. 2,5 vezes 6. Se fizer a continha, vai dar 15. Né? O 10 continua embaixo. Uma casa decimal, porque eu vou dividir por 10. Ando uma casa com a vírgula, tá? Quando o número não tem vírgula, sempre a vírgula está no final. Se eu andar uma casa, vai ficar 1,5. Beleza? Agora vamos para o último caso, que é quando não tem nenhum zero para cortar. Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Por exemplo, 3% de 25. 3% de 25. Não tenho zero para cortar. Então, eu não posso cortar esse zero porque não tem nenhum em cima. Faço a continha de vezes. 3 vezes 25 vai dar 75, né? 25 mais 25 mais 25. Dividido por 100. É só andar duas casas com a vírgula, porque o 100 tem dois zeros. Dividir por 100 é pegar a vírgula que está no final e andar duas casas. Tem que colocar um zero para dar sentido ao número. Então, vai dar 0,75. Beleza? E se o número já tiver vírgula? Sem problema. Vamos ver. 2,2% de 154. Vamos pegar um número maior. 2,2 por 100 vezes 154. Aí a gente fez a continha de vezes aqui, ó. Olha só. 154 vezes 2,2. É melhor botar o 154 em cima, né? Porque ficando dois algarismos embaixo, só teria duas parcelas. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Põe o 0, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Sinalzinho de mais, agora tudo por 2 de novo. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 8, 8, 3 e 3. Ao todo, eu tenho uma casa decimal, lembra? Multiplicação com vírgula. Aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, mas aqui eu tenho uma. Então, o total deu uma, puxou a vírgula, esse número vai dar 338,8. Só que o denominador 100 continuou. E agora? Vou ter que dividir por 100. Como que divide por 100? Anda com a vírgula duas casas para a esquerda. Só que agora tem vírgula. A vírgula não está no final, está aqui, ó. Anda com ela a partir daqui, da onde ela estiver. Vou andar duas casas. Portanto, ó, ela estava aqui. Eu andando duas casas, ela vai parar aqui. Como ficou muitas casas decimais, eu aproximei para uma casa decimal só. O primeiro número que eu tirei foi 8. 8 é maior ou igual a 5. Então, eu aumento uma casinha aqui para arredondar. Então, vai dar aproximadamente igual a 3,4. Gente, porcentagem é só isso. Se não cai no primeiro caso, cai no segundo ou cai no terceiro. É só, no máximo, que você vai ter trabalho de fazer, é uma continha de vezes e dividir, andar com a vírgula. Ou uma casa, ou duas, ou nenhuma, tá? Quando é o primeiro caso, não anda nenhuma casa com a vírgula. Qual é a conclusão agora que a gente pode chegar? Ora, 100% de um número é o próprio número.
ok? 50% vai ser a metade dele, vai ser um meio, metade. Ó, 50%, esse zero vai cortar com esse, 5 sobre 10, posso dividir tudo por 5, vai dar 5 sobre 10, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Então é metade. 50% de cabeça, metade. 50% de um número é metade dele. E 25% é a metade da metade, então é a quarta parte. Pode ver, 25%, simplificar por 25 vai dar 1, por 25 vai dar 4, é um quarto, ok? Agora, e 10% de um número? 10%, gente, é só você dividir ele por 10. Quer ver? Porque essa 10 por 100, essa vírgula, esse zero vai cortar com esse. Vai dar 1 sobre 10. Dividir o número por 10 é calcular 10% dele. E como que divide por 10? Anda com a vírgula uma casa. Já está dividindo por 10. Então, gente, é muito fácil de calcular 10% de um número. 1%, mesma coisa. 1% é só dividir por 100. Andando duas casas com a vírgula. Quer ver? Olha só na prática, de cabeça. 50% de 80, por exemplo, metade, 40. 25% de 80, metade da metade. Metade é 40, metade da metade é 20. 10% de 80. Opa, 10%, eu vou andar uma casa com a vírgula. Vai dar 8. 1%. 1% eu ando duas casas com a vírgula. Vai dar 0,8. Beleza? Mais um exemplozinho para terminar. Ó, o número maior, 50% de 180, 90, metade. 25% do mesmo número, metade de 90, 45. Agora, 10% de 180, opa, divide por 10. Então, vai dar uma casa com a vírgula, vai dar 18, porque o zero à direita da vírgula perde o significado, a vírgula iria parar aqui. E 1% divide por 100, então a vírgula vai parar aqui, vai dar 1,8. Beleza, gente? Só isso, até a próxima aula com acréscimos e descontos, ok?